Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender, Senhor, que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando, Senhor, que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós vos louvamos. Senhor, nós vos louvamos. Glorificamos vosso nome e anunciamos vossas maravilhas. No tempo que fixei, julgarei o justo juízo. Vacile, embora a terra com todos os seus habitantes, fui eu quem deu firmeza às suas colunas. Digo aos arrogantes: não sejais insolentes. Aos ímpios: não levanteis vossa fronte. Não ergais contra o Altíssimo a vossa cabeça. Deixai de falar a Deus com tanta insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, nem das montanhas que vem a salvação. Mas Deus é o juiz. A um ele abate, a outro exalta. Há na mão do Senhor uma taça de vinho espumante e aromático. Dela dá de beber e até as fezes hão de esgotá-la. Hão de sorvê-la os ímpios todos da terra. Eu, porém, exultarei para sempre. Salmodiarei ao Deus de Jacó. Abaterei todas as potências dos ímpios, enquanto o poder dos justos será exaltado. Levanta-se Deus na Assembleia Divina. Entre os deuses profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão. Fazei justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado. Tirai-o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender. Andam nas trevas, vacilam os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe, caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações.
Oi. Olhai, vede a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa de meu Deus a morar nas tendas dos pecadores. Porque o Senhor Deus é o nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens. Aqueles que caminham na inocência, ó Senhor dos exércitos, feliz de um homem que em vós confia. Inclinai, Senhor, vossos ouvidos e atendei-me, porque sou pobre e miserável. Protegei minha alma, pois vos sou fiel. Salvai o servidor que em vós confia. Vós sois meu Deus, e tende compaixão de mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. Consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, cheio de misericórdia para quantos vos invocam. Escutai, Senhor, a minha oração. Atendei a minha suplicante voz. Neste dia de angústia, é para vós que eu clamo, porque vós me atendereis. Não há entre os deuses um que se vos compare, Senhor. Não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar o vosso nome. Ó Senhor, porque vós sois grande e operais maravilhas. Só vós sois Deus. Ensinai-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor, meu Deus. E glorificarei o vosso nome eternamente, porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, uma turba de prepotentes odeia a minha vida. Eles que não vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor,
Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Oi. Oi, oi. Tá bom? Oi, som, oi. Graças a Deus, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Sânzia. Boa tarde, Josemilda. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde, Anderson, Larissa. Boa tarde, Ricardo. E boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. Nossa boa tarde de paz, de luz, de fé e de muito amor. Graças a Deus, mais uma vez, mais um dia, mais um mês, e nós nos reunimos em nome de Jesus para levarmos o Evangelho ao lar de todos aqueles que nos assistem e também aqueles que não nos assistem, a gente também leva através do pensamento. Agradecer a Deus por essa oportunidade
elevarmos o nosso pensamento amoroso a Jesus, no hino de agradecimento pela oportunidade. Obrigada, Jesus. Que o nosso Evangelho ilumine o nosso lar, os nossos lares e os lares daqueles que nos assistem, levando a palavra de amor, a palavra de coragem, a palavra de esperança para todos nós. Que possamos nós, nesse sentimento de amor, também agora lembrarmos daqueles que sofrem neste momento, sejam os males físicos, espirituais ou morais. Intercedamos agora também por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro, por aqueles que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro, pelas famílias que se encontram em desarmonia, nossa oração, pelas crianças que se encontram órfãos de pais vivos e pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. Peçamos a Jesus, esse mestre, amigo e irmão maior, pela paz universal. E aí vamos dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Assim seja, damos por aberto o nosso Evangelho no lar, passando para a nossa irmã fazer a leitura. Boa tarde. A leitura que vamos proferir está no capítulo 18, né, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos nos deter a partir do item 6, né, que nos fala: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar, será grande no reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua pedra, encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Bem, a partir dessa leitura é possível a gente pensar na urgência que temos de, assim, no nosso dia a dia, o mais cedo possível e mais frequentemente possível, procurarmos agir conforme a palavra do Mestre, né? Então, se essa é a construção mais segura para o nosso futuro, para a vida que esperamos ter daqui para frente, devemos começar a construir, como diz no Evangelho, né? Uma casa fundada na rocha,
Então, fundada na palavra do Senhor, nas boas ações, porque, como disse o próprio Evangelho, né? É aquele que entrará no reino é o que tem boas ações e que faz a vontade do Pai. Então, pensemos que no dia a dia nós temos o apelo de muitas outras palavras, muitas outras linguagens, né, que vêm nos desviar dessa atenção para com a palavra do Senhor. O mundo hoje é muito apelativo, né, o consumismo, tantos outros valores que estão aí postos e estão camuflando, estão tentando violar, né, a beleza que é a palavra de Jesus. E nós temos que ficar muito atentos com relação a isso, né? Tentar construirmos nossas ações, pensarmos nossas atitudes com base nesses ensinamentos, que devem ser o primeiro, né, e o único, porque é o mais importante. Passo a palavra para alguém que queira comentar melhor. Boa tarde, irmãos que assistem o nosso Evangelho lá no dia de hoje. Eu grifei aqui uma passagem que eu achei super interessante e acho que resume o Evangelho lá do dia de hoje, que diz assim: o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e caridade. Então, o que é que nós podemos observar aqui com essa leitura que nossa irmã Josenilda fez? É que não adianta só falar, não adianta só proclamar. É importante sim proclamar a palavra do Mestre, a palavra de Jesus, que ela é o caminho. A gente sabe que é o caminho que nós devemos seguir. Mas é justamente isso que a gente tem que fazer, seguir as palavras. Nós temos que pô-las em prática. Nós temos que praticar a lei do amor e da caridade. O ensinamento maior do Mestre Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, com isso, a gente pode, no dia a dia, calcar nossas ações todas em cima da palavra do Mestre, que aí sim estarão praticando a lei do amor e a prática, e fazer a prática da caridade na sua mais ampla forma, que nós sabemos, e com isso nós estaremos ganhando o reino dos céus. Passar a palavra para a nossa irmã Lourdes, para dar seguimento aos comentários. Amados irmãos, boa tarde. As palavras de Jesus, através do capítulo 18º, é um capítulo muito atual, porque muito será pedido àquele que muito recebeu. E a responsabilidade de nós, outros espíritas, que estamos a toda hora proclamando as palavras de Jesus para os nossos irmãos, que muitas vezes ainda não tiveram a condição do entendimento. Então, se nós estamos aplicando a palavra de Jesus, mas não estamos materializando esta palavra, já estamos fora. Que o Cristo diz assim: não adianta estar batendo no peito, Senhor, Senhor, mas se não faz a vontade do Pai. Então, meus amigos, viver o Evangelho é difícil. Praticar a caridade é difícil. Mesmo as pessoas imbuídas da maior boa vontade têm dificuldades. Porque o que é praticar o Evangelho de Jesus? É assumir responsabilidades. Se nós estamos falando no Evangelho de Jesus, exemplificando as suas palavras,
mas não temos a coragem de assumirmos responsabilidades diante dos fatos, das ações, para, na prática, exemplificar o que Jesus falou. Então, estamos jogando palavras ao vento. E agora, o pior de tudo ainda é quando se usa o Evangelho de Jesus para aparecer. Somente para, muitas vezes até em uso próprio, tirando benefícios, vendendo a palavra de Jesus, aí o comprometimento é maior. Porque diz que muito se pedirá a quem muito recebeu. E nós, principalmente nós, os espíritas, que recebemos essa mensagem de amor, de fraternidade e de verdade, que sabemos o mecanismo entre os dois planos da vida, sabemos que somos imortais e que o espírito não morre, apenas a gente passa de um plano para o outro. Então a nossa responsabilidade dobra. Não só para exemplificar diante do nosso semelhante, como para vivermos o próprio Evangelho de Jesus. Então nós estamos aqui reunidos hoje com essa finalidade de juntos, unidos e reunidos em nome de Jesus, através da palavra, exercitarmos o Evangelho. Agora, só na teoria, deixa muito a desejar. Então hoje nós tivemos a oportunidade de vermos lá no Templo do Saber a importância do que é a pessoa realmente encarar a realidade dos fatos. Então a gente viu hoje, por exemplo, os trabalhadores. Nós temos aqui uma média de 45 trabalhadores, não é verdade? E aí é o seguinte, na hora de meter a mão na charrua, que é transformar a teoria em prática, a gente vê que poucos são os chegados. Não estou aqui querendo fazer nenhuma denúncia, absolutamente, não. Mas é a verdade. Então, viver o Evangelho, falar o Evangelho é uma coisa, viver o Evangelho é outra coisa. Entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, o nosso trabalho lá no Templo do Saber, quando eu vejo que essa aí vai e fica arrodeada de criança puxando na saia dela e abraçando isso e aquilo, a gente vê, meu Deus, aqui é a vivência. É a vivência. Entendeu? Então, ali no púlpito, é a teoria, mas a vivência é que é difícil. Então, nós estamos aqui para praticar a palavra, mas, acima de tudo, o exemplo. Por exemplo, quero deixar aqui bem claro um voto de louvor para o nosso irmão também que vestiu essa camisa, de transformar a palavra em atos. Porque as crianças, hoje, lá no templo, poxa, para que é uma alegria muito grande ver aqueles meninos transformados, exibindo aquelas camisas novas e falando, mostrando com a maior alegria aquela medalha que já ganharam. Então há um movimento para cima, fora daquele contexto que nós vimos antes, de meninos mal educados e meninos isso e aquilo. Hoje a gente vê uma outra feição. Então, por quê? Quem foi que transformou? Foi na hora que nós resolvemos realmente entrar em ação. Então, é muito bonito, porque não adianta a gente demonstrar muitos predicados, mas na hora da prática, perder o povo. Então, nós temos que dar um grito de alerta aqui no grupo, não só no grupo, tem muitas pessoas querendo trabalhar, nós temos só o quê? Que nos organizaram para receber essa massa de voluntários. Porque o trabalho precisa de crescer, o trabalho prático, real, material. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar mais uma tarde chuvosa, linda, reunido aqui entre os nossos irmãos para a prática do Evangelho no lar. Mas é preciso que realmente nós saiamos
da teoria e encaramos realmente a prática, que tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Boa tarde a todos os amigos que acompanham a mesa. Boa tarde ao pessoal que nos assiste pelo Facebook. Bem, os amigos aqui já fizeram um comentário realmente do que se trata aqui. O capítulo foi muito bem explanado por todos. Realmente tem pouca coisa para acrescentar. Mas assim, o que a gente poderia colocar a mais aqui para ajudar no Evangelho da tarde de hoje é que o Mestre Jesus, ele se destacou pela sabedoria e pela simplicidade dos atos. Ele sempre quis deixar, através dos seus exemplos, né, no dia a dia, e o amor, a caridade, ele é muito simples. Ele é muito simples na forma de você fazê-lo. Claro que existem as dificuldades do dia a dia, existe sempre aquelas pessoas que vão te dizer que não vai dar certo, que, o caminho é árduo, que não adianta porque as pessoas não mudam, etc e tal. A gente sabe que existem esses fatores, mas como bem foi falado, ter o conhecimento da palavra sem a vivência realmente é muito difícil, é muito complicado. Mas quando você tem o conhecimento e procura pôr em prática esse conhecimento, e a prática desse conhecimento é você sair, você ir ao encontro da necessidade. Não é você esperar a necessidade vir ao seu encontro. Você tem que ir ao encontro da necessidade. E quando você vai ao encontro da necessidade, você está começando a exercitar, está começando a praticar. Vai chegar a tal ponto que realmente as críticas que você vai ouvir não vão te abalar, não vão mais minar suas forças nesse objetivo, né? nesse ideal. Então é importante sim a prática, a leitura, o conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus, que é o roteiro mais fiel e mais seguro que até hoje nos foi traçado aqui no nosso planeta, até mesmo porque nós sabemos que qual o nome mais falado, mais exaltado é o de Jesus. Então, por isso que realmente esse roteiro é o roteiro mais fiel e mais seguro. Então, a mensagem da minha parte que fica complementando o que foi falado por todos os colegas de maneira muito clara, muito eficiente é essa. Temos que ir ao encontro da necessidade. Jesus fazia assim, aí o pessoal deve estar perguntando, André, Jesus, quem somos nós? Claro, somos nada perto dele, mas sabemos que se tentarmos seguir o exemplo dele dia a dia, um pouquinho que a gente fizer, com certeza vai chegar um tempo que essa prática do amor e da caridade vai ser algo que vai estar impregnado nas nossas vidas, e realmente nós não vamos ter um outro objetivo na vida. Nós vamos ter esse único objetivo. Então, eu vou passar agora a palavra para nossa amiga Joanise, para ela dar continuidade. Boa tarde a todos. Esse evangelho eu tenho assim como que ele faz a gente uma autoavaliação da nossa vivência, porque ele vem justamente nos chamar a atenção para a prática, né? Quando ele diz que aqueles que dizem Senhor, Senhor, eles não só diz Senhor, Senhor, né? E não pratica, está fora. E aqui no último parágrafo, quando ele diz que Jesus, as palavras de Jesus são eternas, né? Porque aquela rocha, aquela casa que é construída sobre a terra, que vem as tempestades e não abala. Então
assim, eu vejo todo o trabalho, não só da casa espírita, mas todo o trabalho comunitário, todo o trabalho de equipe, não de grupo, mas de equipe, a eficácia, a eficiência desse trabalho justamente quando ele está centrado nessa prática da vivência da palavra de Jesus, ele tem uma... Pode vir os conflitos, pode vir as tempestades, mas o trabalho, e principalmente quando ele está voltado para o bem, o trabalho ele vai embora. Pode sofrer os abalos que for, mas ele continua, né? Por quê? Porque ele está voltado para a verdade, ele está voltado para a caridade, justamente como ele continua aqui dizendo, que chama a atenção das instituições humanas, né? Políticas, sociais e religiosas, né? Que se apoiam sobre essa palavra, né? Então, eu acho assim que tenho certeza, esse evangelho ele vem para a gente fazer uma autoavaliação da nossa vida como um todo, né? Obrigada. Todos realmente estão aqui, né, de acordo que é mesmo, Jonísio, é uma autoavaliação. É tanto que uma das questões que a gente estava querendo frisar é da importância da gente observar até que ponto nós estamos realmente seguindo a Jesus em tudo aquilo que ele disse, no contexto do nosso dia a dia, né? Nós sempre falamos aqui no grupo de oração da questão do ego. Então, assim, o que é o ego? São aquelas nossas características de personalidade que a gente ainda não aprendeu a minimizar, no sentido de o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? O materialismo, o consumismo, todos esses valores que são valores que não levam a um patamar evolutivo superior do ponto de vista da moralidade. Então, que a gente possa tentar minimizar essas características de personalidade que não são tão adequadas se a gente quiser seguir a Jesus e tentar deixar aflorar, deixar brilhar as nossas outras características que nós todos temos. A própria Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que é um eminente orador espírita, ela diz que todos nós temos um lado sombra e um lado luz. Esse lado sombra é justamente esse lado do ego, esse lado que a gente precisa minimizar, fazer com que ele vá diminuindo aos poucos. A gente não pode evoluir do dia para a noite, não é? Então que a gente possa ir aos poucos diminuindo, mas com coragem, com determinação, com boa vontade. E fazendo brilhar esse lado luz cada vez mais. É o lado da caridade, da fraternidade, da indulgência, do perdão. Quantos de nós ainda dizemos que somos seguidores de Jesus, mas quando a gente, no nosso lar, na nossa família, a gente tem dificuldade de perdoar, de ter paciência, tolerância. Nos dias atuais, a vida de todos nós está muito difícil. Como você mesma diz, a sociedade está muito apelativa em relação a várias coisas. A gente tem uma vida muito corrida, são muitos os estímulos aos quais a gente está submetido. Então, é preciso parar, é preciso refletir, é preciso analisar até que ponto eu estou fazendo com que esse meu lado luz, que é o lado da paz, do amor, do autoconhecimento, que esse lado possa brilhar. E aí é preciso realmente determinação. Hoje mesmo eu estava falando, numa outra abordagem lá do Bezerra de Menezes, assim, da importância da gente ter boa vontade, de ter determinação, de sair da zona de conforto. Porque é doloroso sair, né, dessa posição do homem velho, essa posição cômoda de estar dentro de um patamar de vida voltado para as coisas do mundo e se voltar para dentro. Não que a gente não possa viver no mundo. Jesus dizia que a gente tinha que viver no mundo sim, mas com a conduta equilibrada. Tudo é questão de bom senso. O Buda, né, que é o Siddhartha Gautama, um príncipe hindu, se eu não me engano, ele dizia que a gente tem que buscar o caminho do meio. Nem devemos estar extremamente voltados para as coisas materiais, nem também com fanatismo, voltados totalmente para o lado espiritual. A gente tem que ter o caminho do meio. E como é esse caminho do meio? É o bom senso, é o equilíbrio. Então a gente gostaria de frisar assim, como um apanhado geral de tudo que a gente colocou aqui, muito bem colocado, da importância do renascimento. Nós vimos outro dia, Haroldo Dutra Dias, que é um outro palestrante espírita, dizendo assim,
Nós aqui somos espíritas, nós sabemos que nós reencarnamos, né? Encarnamos várias vezes. Então, é o processo da reencarnação. Então, ele dizia outro dia, não adianta renascer ou reencarnar. É preciso renovar-se. Então, a gente encarna, muitos de nós temos assim, não sei quanto tempo de vida aí pregressa do ponto de vista da espiritualidade, já reencarnamos várias vezes. E aí, adiantou a gente evoluir em alguma coisa? Vamos fazer essa autoanálise, vamos fazer esse questionamento íntimo, vamos através da meditação, da oração, pensar, será que estamos realmente fazendo aquilo que Jesus disse para a gente fazer? Estamos falando, estamos fazendo, praticando? O que é que nos impede de evoluir? Quais são as dificuldades? Na maioria das vezes, a gente às vezes diz assim, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não posso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho como me locomover, porque eu dou muita assistência à minha família, enfim. Cada um tem os seus motivos para não praticar caridade, né? Assim, a gente coloca muitas justificativas. Mas, na realidade, a maior dificuldade somos nós mesmos. Que temos, às vezes, a preguiça de, num dia chuvoso como esse, se deslocar para fazer uma obra de caridade. Outro dia a gente estava frequentando um abrigo de idosos e a gente observa quanto as velhinhas, né, do lado da vozinha, elas são necessitadas de um ouvido, né? Às vezes elas não querem nem que a gente fale, elas querem que a gente escute. Muitas delas querem contar a vida delas, como foi e tal. Então, assim, é tão bom a gente emprestar o nosso ouvido para alguém escutar, alguém tão necessitado, né? Muitas dessas senhoras não têm os seus parentes a lhes visitarem na época nem no Dia das Mães. Então, assim, como é bom a gente poder ajudar quem precisa. E a gente fala assim, não é que a gente queira, digamos assim, fazer média, como se diz, mas é porque Jesus fazia isso. E a gente está tão longe ainda, mas a gente está a caminho, a gente tem que buscar isso. Uma outra coisa que eu queria colocar também é que muitas vezes, quando Jesus deu exemplo com a parábola do bom samaritano, é que não adianta a gente também ser fervorosamente religioso ali. Eu sou um excelente espírita, eu sou um excelente católico, evangélico, ótimo. Seja bom na sua religião. Já perguntaram a Chico Xavier, qual a melhor religião? Né? Ele dizia, a sua. Cada um na sua religião deve seguir os seus preceitos de forma primorosa. Maravilhoso, beleza. Mas devemos também saber que não é só através do culto exterior, da gente demonstrar que está orando, demonstrar que está fazendo parte de um grupo religioso, não é só isso. Às vezes, a pessoa que é ateu, né, aparentemente que não acredita em Deus, mas pratica caridade. A parábola do bom samaritano dizia justamente isso, né? Passou o sacerdote, passou o ajudante do sacerdote, que era o levita, aí no final foi o samaritano, que era considerado herético, ou seja, que não tinha religião, e ajudou aquele homem lá que estava caído, que tinha sido vítima dos ladrões. Então, assim, não é que a gente não deva ter religião, claro que deve ter, mas é buscar dentro dessa religação com Deus a essência disso. É o valor moral da prática, da caridade, da oração. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, é justamente por aquilo que a gente faz. Nós sabemos que os grandes homens da humanidade, homens e mulheres, né, aqui falando, o Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, tantos outros, que a gente às vezes nem sabe que existiram, que passaram pela Terra, mas fizeram grandes obras, mas muitas vezes de forma tão singela. Você bem falou, André, Jesus era muito simples, e ele quer que a gente seja simples. As grandes figuras da humanidade que praticaram grandes obras, do ponto de vista da caridade, da evolução espiritual, foram pessoas, e são pessoas simples. Não precisa a gente contar para o meu mundo que a gente pratica caridade. Basta a gente ir lá e fazer, não é? E para a gente entrar no reino dos céus, o que seria o reino dos céus? A gente coloca aqui, né? Não adianta só dizer Senhor, Senhor. A gente tem que praticar caridade para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é justamente esse patamar evolutivo mais superior. É esta condição moral onde a gente vai estar no plano espiritual ou no plano material, mas se sentindo bem consigo mesmo. Como? Com a consciência tranquila. É dormir, é deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e saber que você não fez nada que pudesse ir contra os princípios cristãos. Que você não está devendo nada a ninguém, que ninguém ficou triste por uma ação equivocada sua.
Então, o reino do céu no sentido dessa felicidade intrínseca da consciência tranquila. E aí, quando Jesus colocava assim da importância da gente poder, para entrar no reino dos céus, é vestir a túnica nupcial, né? A parábola do festim das bodas diz isso. A gente tem que estar vinculado aos preceitos da moral cristã, mas com a pureza do coração, com a boa vontade. O que tudo na vida é a intenção. A gente tem que ter uma boa intenção naquilo que a gente vai fazer. Como o senhor Medeiros mesmo falou, a gente tem que ir praticar a caridade de forma desinteressada, com amor incondicional, pelo prazer de praticar a caridade. Fazer bem, faz bem. E o primeiro beneficiado somos nós mesmos. A gente faz o bem para a pessoa, mas a gente sai tão feliz que a felicidade, né, começa mesmo no nosso interior. Nosso coração se ilumina. Então, que possamos fazer essa luz brilhar, essa luz dos ensinamentos cristãos, mas através da prática, do nosso dia a dia. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, iremos garantir a felicidade na vida espiritual, claro. Uma pessoa que praticou a caridade, ela vai chegar no plano espiritual com méritos. Ela vai chegar com a consciência tranquila. Não é Deus, não é Jesus que vai nos julgar, somos nós mesmos, a nossa própria consciência é o nosso maior juiz. Então, quando a gente chega do lado de lá, a melhor coisa é a gente saber que fez o que estava se propondo a fazer. E buscar, nessa conduta cristã, a gente também adquire felicidade no próprio plano material. Às vezes a gente pensa que só vou feliz quando chegar no céu ou no plano espiritual, né? Mas não é bem assim. Nós acreditamos que se a pessoa tem uma conduta moralizante, se ela faz a sua parte no seu processo evolutivo, ela já consegue conquistar méritos aqui mesmo na Terra. Pode não ser exatamente agora. A gente diz assim, eu queria isso, eu queria minha vida melhorasse, tal. Eu sou uma pessoa de bem, enfim. Mas assim, às vezes o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Então, tenhamos paciência, que certamente tudo na vida vai concorrer para nosso melhor, para nosso benefício. Não as coisas materiais em si, e às vezes até elas. Mas assim, na realização, na concretização das nossas realizações mais íntimas enquanto seres de luz que estamos aqui, reencarnados. E vamos ter um pouquinho de paciência que tudo concorre para o nosso bem. Vamos agir com paz, com tranquilidade e com harmonia. E nós gostaríamos de fazer uma pequena colocação aqui, se me permite a hora, mas bem rapidinho. Quando Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, ele é muito conciso, muito preciso nas suas colocações. Ele fala assim, por que a gente às vezes tanto para a materialidade, né, para a vida do consumismo, para essa vida muito individualista e imediatista dos nossos dias atuais. Então, às vezes, a gente busca ganhar cada vez mais, adquirir bens, né, materiais, e a gente esquece do que é essencial. E aí Emmanuel diz assim, é indispensável, a mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 58. Acho que está dando um probleminha, vou mudar, tá? Ok, tá saindo? Então a mensagem número, tá ok? A mensagem número 58 que diz assim: é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Eu estou dizendo só as partes principais, né? Que o tempo é curto. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Então a maior conquista não é do exterior, é internamente, é a conquista de nós mesmos, é a maior vitória, certamente a maior vitória. Aí ele diz assim: o mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos, aí ele agora está falando, arrematando aqui no final para nós todos, se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual,
Porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente para a vida imortal. Então, se a gente às vezes busca no exterior essa satisfação pessoal, a gente às vezes se perde e perde a oportunidade de adquirir o maior tesouro, que é aquele que as ferrugens não corroem e a traça não corrói, né? Que é o tesouro da reforma íntima, do autoaperfeiçoamento moral. Então, meus amigos, assim, que a gente possa, com esta mensagem aqui, que Jesus nos disse que devemos conhecer os seus ensinamentos, as suas mensagens, as suas lições, que são justamente reflexo das leis morais da natureza, as leis divinas, que possamos pegar isso, nos apropriarmos, né, para a nossa vida, mas não só pegar isso e guardar na gaveta, fazer com que essas lições estejam esculpidas na nossa própria conduta moral do dia a dia, desde que nós acordamos até o momento que nós formos dormir, que pautemos nossa conduta justamente por esses preceitos da moral cristã. E qual é o parâmetro? Como é que eu vou saber que eu estou sendo realmente consonante àquilo que Jesus nos disse? É fazer aos outros o que você gostaria que o outro te fizesse. Quando a gente for dormir, que a gente possa perceber, será que eu fiz alguma coisa que eu não gostaria que alguém fizesse comigo? Se está tudo ok, se está tudo bem, tudo maravilhoso, então fizemos a nossa parte, né? Então, meus amigos, gostaríamos de agradecer. Vamos passar para Álvaro fazer o encerramento final como coordenador do trabalho da tarde, mas apenas como o Ilma nos solicitou, então é melhor a gente fazer a prece daqui a pouco, né? Você encerra, a gente faz uma prece final aqui para que a gente possa sair com bastante amor no coração. Vamos passar para Álvaro, para ele concluir. Então, pronto. Querendo agradecer a participação de todos que estão em casa, via Facebook, os que estão presentes aqui na mesa, os que estão no auxílio ali da parte técnica, Ricardo, que são importantes, Ricardo e Anderson aí, que são importantíssimos para o nosso trabalho, e agradecer a Deus pelo trabalho, com a oração. Vamos encerrar com a oração, que se chama Oração da Noite. Boa noite, Pai. Termina o dia e a Ti entrego o meu cansaço. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei-me de Tu, lembrei-me que Tu és meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida e pelo desejo de recuperação. Obrigado, Pai, porque me deste uma mãe compreensiva e carinhosa. Obrigado por tudo e perdão. Perdão, Senhor. Perdão pelo meu rosto carrancudo. Perdão porque me esqueci de que não sou filho único, mas irmãos de muitos. Perdão, Pai, pela falta de colaboração, pela ausência de espírito de servir. E assim seja. E com essa oração nós damos por encerrado o Evangelho do lado do dia de hoje, com muita alegria no nosso coração, e desejando a todos um bom restinho aí de final de semana, muita paz e muitas bênçãos.